Beleza, galera. Então a gente vai começar aqui a nossa série. Vamos começar a gravar alguns vídeos assim mais curtos para vocês, falando um pouco sobre exame, sobre tópicos relacionados diretamente a OutSystems, a tecnologia OutSystems. E como vocês podem ver, a gente vai ver algumas questões assim que são questões muito parecidas com as questões que realmente caem nas provas. E o Mari e o Lucas, e eu também vou estar aqui tentando ajudar na resolução dessas questões. Vamos falar um pouco sobre as questões. Vai ser um vídeo rapidão, também não vai ser assim tão rápido, né? O objetivo aqui é que a gente consiga trazer esse conteúdo para vocês, vocês consigam entender o porquê, e é uma forma, né, de ajudar lá na hora da prova. Como vocês já conhecem, a gente temos aqui o Lucas conosco, o Mari, são E dois, aí? são E dois aí, meu povo? especialistas nessa área de desenvolvimento OutSystems. E a gente vai estar tentando resolver essas questões aqui com vocês. Obrigado, Mário. Obrigado, Lucas, por estarem aqui conosco agora. E é isso. Sem mais delongas, vamos começar, né? A primeira questão aí que a gente trouxe para vocês. Basicamente, não sei se o Mari já quer começar explicando e, tipo, pronto, vamos tratar a questão, na verdade, o enunciado, alternativa por alternativa, e vamos ver qual que é a explicação do especialista, né, para a resolução dessa questão. Então, Mari, olha, a palavra está contigo. Então, pessoal, vamos lá. Na primeira questão, é uma pergunta relacionada com blocos, ok? E ele fala para a gente selecionar a escolha correta. Então, a primeira questão, a primeira escolha é todas as respostas são verdadeiras. A segunda resposta é os blocos podem ser referenciados por outros blocos em diferentes módulos. A terceira opção é quando a local variable muda o seu valor dentro do bloco, todo o bloco é refrescado. A quarta opção é o bloco pode ler e escrever variáveis que vêm do ecrã, onde são inicializados. Ok? Nesse caso, a resposta certa seria a gente sempre vai responder as perguntas, ok? Por exclusão de parte. Ou seja, aqueles que não forem verdadeiros, a gente vai colocando de lado até chegar na resposta correta. Tá? Boa. Então, a primeira coisa que nós podemos excluir é que os blocos podem ler e escrever variáveis que vêm de ecrã e são inicializados. Isso é falso, ok? Por quê? O bloco, como nós já explicamos antes, é um conjunto de código, ok? Que está dentro daquele próprio scope. Ou seja, todas as variáveis, todas as ações, tudo estão dentro daquele scope. Se não for por input parameter, eles não têm acesso a variáveis, por exemplo, do ecrã e outros lugares. Então, consequentemente, eles não conseguem escrever. Ou seja, por exclusão de parte, se a letra D é falsa, consequentemente a primeira também é falsa. Também tá fora, já ia Ok? comentar isso, exato. É. Ou seja, só nos sobra duas opções, que é a opção número B e a opção número C. Tá? Relacionada à opção número C, fala quando a local variables dos blocos altera o seu valor, todo o bloco é refrescado. Isso é uma mentira, ok? Porque nós podemos ter um formulário dentro de um bloco em que ele escreve, por exemplo, isso usando variáveis locais, ele escreve, por exemplo, o nome, e se ele fizer a opção de refrescar tudo, o que você escreveu também se perde, porque se trata de uma variável local que não é inicializada. Ou seja, você escreve lá o nome, pula para o segundo, pula para o segundo e ele consequentemente não é Segue o refrescado jogo. o ecrã todo, ok? Ou seja, a letra A é falsa, a letra C é falsa e a letra D é falsa. O que nos sobra, que é a resposta correta, que é a letra B. Boa. Mari, antes de continuar, deixa eu só tentar é, fazer um zoom aqui na minha. Não sei se eu consigo. Só pra. Acho que no Notion eu não consigo fazer o Ctrl mais não, Lucas? Consigo, né? Acho que sim, no meu dá. Usa o browser. No browser você Usa o do consegue. browser. Ah, não, no É browser porque não ele tá tem. part... É porque ele tá com full width, né? Não? Não, Aumenta. não tá. Eu tô com full width. Mas pronto, vamos. Acho que assim dá. Segue. Vamos seguir. Sim. Tá, então vamos pra segunda questão. Ok. Segunda questão. Qual das frases seguintes sobre estática
tabelas estáticas, apenas uma é verdadeira, ok? A primeira fala de uma tabela estática que não pode ser definida os seus atributos, apenas seus recordes, o que é mentira, ok? Porque como nós já fizemos nas aulas, com o botão direito em cima da tabela estática, nós podemos adicionar um outro atributo. Vai, ô Maurício, você não consegue abrir não o OutSystem só para fazer esse teste aí? Eu acho que não, porque como eu tô com outro aplicação gravando, eu não consigo fazer essa. Mas depois a gente faz esse teste. No final do vídeo, acho que a gente pode fazer um teste também, se for o caso. Bora? Boa. Vamos, desculpa, Mário. Ou seja, continuando. A primeira resposta é falsa, ok? Porque uma tabela estática você consegue adicionar outros atributos, como nós já fizemos isso, tá? A última opção é we must specify the ID value of each record of a static entity, também é falso, ok? Porque se for um ID que é auto-number, ele automaticamente vai te gerar os IDs. Então você não precisa se preocupar com isso. Te sobra a opção número B e a letra C. A letra C diz que uma tabela normal está armazenada na parte da database e uma tabela estática não está. O que é mentira. Porque quando nós criamos uma tabela, seja estática ou seja normal, é sempre na parte do database. Ou seja, como nós fizemos na outra pergunta, é a letra B, que foi por exclusão de parte. Boa. A terceira pergunta também foi aquilo que nós já fizemos, e eu já falei bastante vezes, sobre as operações CRUD, ok? Ou seja, quais que são as operações CRUD que vêm por norma de uma tabela normal? Mesma coisa, exclusão de parte. Get, post, delete, não é, porque isso tem a ver com as APIs. O insert, update, delete também não é, porque nós não usamos a palavra insert, tá bem? O add, change, remove, mesma coisa, essas palavras estão totalmente erradas, e só te sobra a última, que é o mais correto, que é o que nós, inclusive, utilizamos muitas vezes. Basicamente, sim, então, só para lembrar, isso aí são as funções que a sua entidade já gera quando você cria uma entidade. Sim. Assim que a gente cria uma... Desculpa, assim que a gente cria lá uma tabelinha, já vem com essas funções aí, né, digamos assim, já pré-disponíveis para a gente utilizar. E isso estamos falando de entidades normais, ok? Porque se for uma tabela estática, não tem essas funções todas, ok? Mas se eu separar na pergunta, falamos só sobre entity, que é diferente, por exemplo, da pergunta anterior, que fala static entity. Então, quando você for ler uma pergunta, você tem que tomar atenção nessas rasteiras. Porque, como eu mostrei na opção número 2, está se falando sobre static entities. E já na pergunta número 3, nós estamos falando apenas das entities. Ou seja, são as tabelas normais. Boa. É preciso tomar muito cuidado e reler as perguntas N vezes. Sim, prosseguindo. Às vezes você até confunde ali, você só lê o CRUD que está em maiúsculo, você fala, o CRUD é adicionar, trocar e remover. Sim. Você já vai com o CRUD na cabeça, mas ele está falando das ações da entidade. Porque numa tabela estática, por exemplo, a única coisa que te aparece é só o get. Nem aparece as outras. Sim. Boa. Boa. Mas pronto. Sobre essa quarta questão aqui, é só para afirmar se esse statement aqui ele é true ou false no caso, né? Eu acho que é uma questão atípica isso aqui, né? Não acontece isso na prova. Isso é mesmo só pra gente... É só pra gente... Não, costuma sair. Costuma? Não, costuma sair. Ok. Ou seja, isso daí tá falando de um Advanced Query. Okay? Se você coloca no Advanced Query um select users, ponto asterisco from users, e pede para fazer o teste, ele te manda obrigatoriamente colocar uma estrutura ou uma entity como output. Então, aqui muitas das vezes em cliente a gente tem erros de Advanced Query, porque o output que está no Advanced Query é diferente do select. Ok. Então, Mas se você for fazer um SQL query, só para fazer teste, o output não precisa ser o mesmo do select. Não, ele te pede para tu... precisa ser. Se você estiver fazendo teste e quiser ver dados usando Advanced Query, você precisa ter o mesmo output da resposta que você está colocando no select. Se eu quiser ver dados. Se eu quiser fazer um delete, eu não preciso. Não. Tá bem.
Tá, então essa Mas aqui... não, atenção. Você precisa colocar qualquer coisa. Sim, Pode sim, colocar sim. o que importa, mas você precisa pôr. Tá bem. É Tá. obrigatório. Então, no caso, é true. True e a false é false. É true. Boa. Então, vamos lá. Pra quinta questão. O que Sim. acontece, né? Quando Sim. essa exception é disparada, no caso. Vamos analisar Sim. aí a imagem. Ou seja, o que ele está mostrando? Você tem 3 exceptions, ok? Um deles tem um branch, tem um if. O primeiro é security exception. Depois você tem o all exception, que ele vai buscar todas as exceções, vai mandar mensagem. E depois está especificando apenas uma, que é da database. Tá? Se você for ver, no invalid to do exception, está relacionado com security. Ou seja, como ele não é específico do tipo database, não é específico, ele vai para o all exception, é por exclusão de parte. Ou Uhum. seja, Sim. o global não é. Okay? Até porque não existe bem um global exception. O global que existe é o all exception. Ou seja, logo a primeira opção é falsa. Então, Não basicamente existe aqui, global exception. se eu tivesse alguma coisa relacionada, somente se tivesse alguma coisa relacionada aqui com o database, é que ele vinha para esse database exception. Como não Sim, tem nada a ver exatamente. aqui, aí ele vai para esse all exceptions, que basicamente é no all exceptions que faz o tratamento de todas as outras. Claro que nós Sim. temos aqui esse aqui do database exception específico. Então aqui E atenção, Sim, Mari, por favor. o security e o database são categorias existentes dentro do all exception. Okay? Então, quando nós não definimos certo uma exception e a gente faz o throw desse exception exclusivo, ele vai sempre para o all exception. Ok. Então temos de ter atenção nessas questões, né? Tipo, não é somente... O que acontece é que eu tenho dito pro pessoal, principalmente o pessoal que tem tido dificuldade na hora de fazer as provas e tal, às vezes as pessoas elas reprovam pro nervosismo. Então tem que ter muita calma, porque principalmente vocês podem ver que é uma questão simples, mas às vezes vocês se deparam com uma imagem e na hora da prova vocês estão nervosos ali, vocês acabam não lendo os detalhes ou não observando os detalhes. É uma questão simples, olha, o Mário explicou aqui rapidão como é que a Sim, gente faz pra poder mas resolver. teve só uma questão, Mari. Eu entrei ali, imagine que eu tive um problema de security exception. Ele entrou no security, ele chegou ali no if, tá como true, ele vai lá para o invalid to exception, que é um handler, né? Aí ele vai bater depois lá no all exception. Se nesse true tivesse ali, tipo antes, uma feedback message e o end, ele não ia bater no all exception, né? Eu acho que ele não iria bater. Depende do que você manda, ok? Se esse inválido não pertencer a nenhuma dessas categorias que estão definidas aí, imagina, você tem esse inválido do exception pertence a uma categoria chamada communication exception, por exemplo, ok? É uma categoria que pertence ao exception. Como nós estamos vendo a pena do database e do security, ele vai procurar onde que aquele exception está feito o throw, não vai pertencer a nenhuma das duas opções, logo ele vai para o global, que é o all exception. Ok, boa. Então, vamos para a próxima. Mari? Updating a record in a database entity. Ou seja, ele quer saber, é para você completar a frase relacionado com atualizar dados de uma tabela normal, tá? Can be done from a client action, but not directly from a client on screen. When done from a client action, we connect directly from the Lê a primeira. Não, eu li. Não, lê falando pra gente. Vai falando. Não, peraí, mas eu tenho que ler todas para depois explicar. Will generate a web service, call to the server, can only be done from service. Pronto. Primeira coisa, exclusão de parte, ok? A última, a letra D é false, porque a palavra only, isso é uma rasteira. Can only be done, ou seja, apenas pode ser feito, o que é mentira.
ok? Ok, então essa já tá Ou falsa. seja, o on é falso, ok? Começa por aí. Calma aí, mas Ah, se fosse pelo Only, aqui, eu fazendo o update do recorte, sim, mas só que database se você ends, for ler, mas eu você posso consegue fazer o somente update. fazer somente numa server action. Isso. É isso que essa opção está falando, que você só Sim. pode fazer pela Save Action, o que não é verdade. Ah, que eu posso fazer lá pro editor da OutSystem também. É, É pelo isso. editor, por API, por Sim, N Service Action, que também existe, Uhum. entendeu? E tem que tomar cuidado com essas palavras que são rasteiras. sim, ok. Agora nós vamos falar sobre a comunicação que acontece entre uma ação e a database, que são relacionadas a essas três opções que tem aí. Ok, Ou seja, a primeira opção fala que pode ser feito por uma client action, mas não diretamente pela client action que está no ecrã. Isso é falso. Porque nós podemos ter na client action do ecrã, ok, uma chamada para o server que faz o update. Hum, Tanto é que a gente fica com os warnings. Os warnings de acesso à database é justamente isso. sim, Pode-se fazer, dá para se fazer, mas não porém é não boa é o mais prática. correto, mas você consegue Sim, fazer. sim, tá Logo, bem. exclusão de parte, a primeira está falsa. Sim, A hum. segunda, when done from client you connect directly from the device to the device. Estamos a falar de device de mobile, ok? Então, isso ele está falando que está restringindo apenas para mobile, o que não é o caso. Nós temos o web mobile e, perdão, temos traditional, reactive e mobile, ok? Nesse caso daí, ele está falando que vai conectar diretamente do dispositivo que você está usando para a database, o que não é verdade. Você passa primeiro por uma firewall, depois você vai para a cloud, para depois aceder à database. ok. Ou seja, por exclusão de parte, sobra a letra C. Só pra. Pode dar uma explicação sobre essa questão aqui, o que, que ele tá. Tipo, o que, que ele tá dizendo, Mari? Só pra ficar claro. Sim, No geral, tipo, o que que é essa questão, qual é a mensagem que ela traz verdadeira pra... Eu digo para os alunos poderem entender mesmo, tipo... Sim. Ou seja, você está dizendo que para atualizar um campo na tabela, quando você chama o create update, o que você está fazendo? Você está criando um pedido no servidor falando, olha, eu estou mandando esses dados para você, por favor, atualize o registro. Você está criando uma ponte entre a tua aplicação e o servidor. Ou Ok, seja, isso se chama web service. Você está criando uma web service que vai do ecrã para o servidor e mandando os dados. ok, ok. Boa. Então essa aqui é a alternativa C. C. Beleza? Vamos pra próxima? Sim. Dando essa imagem, ok? Como é que nós podemos garantir que aqui um determinado álbum não tem músicas repetidas? Essa aqui A tá mais primeira ligada opção, àquela parte da modelagem dos dados, né? Você saber fazer a exatamente, modelagem. exatamente, essa aí cai exatamente, muito, cara. exatamente. E essa cai Ou muito. seja, primeira opção é colocar os autonumber no Song ID, na tabela track, ou seja, nessa tabela do meio, ele está dizendo para colocar o Song ID, a autonumber yes, o que não pode ser, ok? Porque senão toda vez que nós vamos criar um registro no track ID, ele vai te buscar um Song ID que pode não ser o mesmo ID daquela música. Porque você pode ter, por exemplo, música 1 ligada ao álbum 1, música 2 ligada ao álbum 2, e depois pode ter música 3 ligada ao álbum 1 novamente. Ou seja, aí você já falha a primeira opção. Isso aqui já era. Ah, exatamente. A última opção, set the allow duplicate property to the track entity to null, é falso porque nós estamos a falar de uma coisa, de uma propriedade da tabela e não uma propriedade do atributo. E o que nós precisamos ver é relacionado ao atributo. Na letra B, nós temos para criar um index único para o atributo álbum ID, o que não é verdade, porque você pode ter um álbum com várias músicas, então ele É. nunca vai ser único. Uhum. Aí, nesse caso, nós temos que criar um index que seja juntos,
seja o que a gente chama de indexo composto entre o álbum ID e a música ID. Isso vai permitir que aquela música não está naquele álbum. É como você faz quando adiciona uma música no Spotify, numa determinada playlist, mas quando você vai adicionar a mesma música de novo, ela diz que já existe aquela música no álbum, já existe naquela playlist. Ela Ou não seja, estou permite criando o duplicar. ID da playlist com a ID da música. Ok, ok. Então, nesse caso, essa questão aqui seria a C, a Assim, terceira alternativa. exatamente. Perfeito, Mari, perfeito. Ah, No geral, oitava. ok. Sobre Em um agregado, agregados. Desculpa, Mari, só qual falar. é o Desculpa, só pra falar uma coisa. Sobre agregados, o pessoal tem tido muita dificuldade. Lucas, tu tá com um bicho nessa cadeira. É minha cadeira, hein? Ela fica mexendo sozinha. O pessoal tem tido muita dificuldade com agregados, certo? E a gente vai, né? Pronto, tentamos trazer algumas questões aqui de agregados. Não sei, Mari, se antes mesmo de responder essa questão, tu tem alguma dica assim para passar pro pessoal? Olha, não sei, para estudar agregados e poder entender eu vou melhor dar os no agregados. final. Eu vou dar no final. Tá bem, tá Vou bem. dar no Então, final. então vamos seguir lá. Vamos, beleza. Ou Pode continuar, seja, Mari. vamos lá. Pergunta 8. Em um agregado, o propósito do test value section, ou seja, quando nós temos o agregado, nós temos uma tabzinha lá em cima que é o test value. Uhum. Para que ele serve? Ok? Eu não vou explicar todas elas porque elas já estão auto-explícitas, o que quer dizer cada uma delas. Não é para decidir nem a ordem, nem quais é que são as entidades, porque são feitas em tabs diferentes. Quer dizer, a letra B e a letra D são relacionadas com tabs diferentes. A última tem a ver com a tab dos filtros. A Defined Entity tem a ver com a tab do source. A ordem tem a ver com a tab do sorting, se não tem erro. Deixa eu já confirmar. Exatamente com a tab do sorting. E sobrou só a tab do test value. Ok? Então, mesma coisa, por exclusão de parte. Mas, só para explicar um pouco melhor, para que serve essa tab? Quando nós temos um determinado filtro, por exemplo, quero pegar o ID daquele utilizador seja igual a uma variável local. Ok? Você pode ir nessa tab do teste e você escrever lá o ID à mão para saber qual é o resultado que vem. É para isso que essa tab serve. Então, é a resposta número C. Eu vou marcar aqui e já vou colocar aqui para ficar documentado aqui para o pessoal depois dar uma. Ela só serve mesmo para teste, né? É isso mesmo, Exatamente. só para teste. O valor que você implementar, colocar ali, não vai influenciar em nada na sua Não. consulta. É interessante essa cena dos agregados, né? É uma coisa assim que, sinceramente, eu nunca tive muito contato, né? Como eu sempre fiz muita coisa assim, só pra front-end e tal. Mas é uma coisa. Tipo, agregados no geral é uma coisa que eu queria aprofundar mais no meu conhecimento. Mas bora lá pra nona questão. Olha, essa imagem ela é de um Advanced Query, ok? Que tá tipo texto puro, com ponto separando nome de tabela com. Perdão, nome de tabela com colunas. Desculpa, deixa eu Ou só. seja, tá muito Boa. para já, tá muito Boa, mal boa. escrito. Começa por aí, Hum, ok? Aumenta mais um pouco. deixa eu ver aqui se fica bom assim. Consegue? Pronto, ótimo, deixa assim. Aí, tá bom. A pergunta é: o que é de errado com essa imagem? Ou seja, se a própria pergunta já te diz que tem alguma coisa de errado, logo a opção número A já é falsa, que diz que nada é de errado. Mas assim, Boa. o que tu identifica logo de cara que tá errado? Desculpa, eu não percebi. Eu já vou chegar aí. Tá. Eu tô fazendo exclusão de parte e eu já explico, Tá bem, tá bem. ok? A última opção é: is it possible to use order by with a join? Isso é mentira, porque nós podemos usar um order by no Advanced Query, com unions, com joins, sim. com o que quiser. Ok? A terceira opção é: você não pode usar query parameters em Advanced Query, ou seja, você não pode usar os inputs, o que é mentira. Que nós podemos usar e quando estamos a falar de cliente, nós usamos com uma constância bem grande. Então só te sobra a C. Mas para explicar Desculpa, C ou AB? o que é C? A segunda. Oh, AB, desculpa. AB. AB, perdão. O que está de errado? É que o nome das tabelas tem que ter as chavetas, igual está escrito no item, ok?
E o nome das colunas tem que ter aqueles parênteses retos. Que é assim. Isso, Ok. assim que a gente bate o olho, nós já temos que identificar isso. Tabela tem que ter parênteses retos. Ou tem que ter chavetas, que é aquele Ainda que faz tem uma assim. sujeira ali no final. Que é igual o que está no item. Esse Ou aqui, seja, o né? nome da tabela do item, por exemplo, está escrito certo. Exatamente. Esse está escrito certo. Porém, se ali tiver chavetas retas no color code, essa parte estaria totalmente correta. Olha lá, deixa eu te perguntar. Aqui ele só. É, Ele fecha, ele foi, não tem, isso abre. é sujeira. Isso é sujeira. É Ah, sujeira. Tá errado também, tem. Tá errado. Ou seja, vai. toda e qualquer tabela tem que estar com as chavetas. Excepto se você colocar um alias. Vou dar um exemplo. Transferline, front transferline, STL, por exemplo. Uhum. Ok? Sim. Ok. E depois, no left join, onde está escrito transferline, você coloca tl.itemID. Sim. O TL pode estar sem estar com as colcheias, mas o item ID tem que estar nos parentes retos. Pô, que doido, né? Uma coisa assim, bem. Tipo. Bem É, simplesinha e. O é. cara acaba perdendo a questão por conta de uma coisa muito E, besta. Malta, isso aí que o Mário falou sobre o Alias, isso não tem nada a ver com o OutSystem, viu? Isso tem a ver com o Não. SQL mesmo. Tem que estudar o SQL. A sintaxe do SQL você aprende isso aí, É, então. sobre os Alias. Assim. Ainda falando sobre esse assunto, só perguntar assim a vocês. Vocês recomendam, tipo, o aluno que tá estudando para se preparando para a prova, pro exame do Reactive, por exemplo. Vocês recomendam, tipo, eles consumirem também conteúdos transversais, ou seja, ou estuda um bocado de SQL por fora, ou talvez isso vai confundir Ele a tem. cabeça dele. É Ele assim, tem que saber fazer uma query. para certificação, eu diria que não a 100%. Ou seja, eles têm que É, fazer, eles têm que estudar o que está no GuidePath, porque a certificação é baseada no GuidePath, ok? Certo. E na GuidePath eles falam sobre isso, sobre as chavetas, sobre as colcheias e etc. sim. Então é, Então essa parte é necessário saber, então é dos possível que, lineages tipo e assim, tal. imagina, então o aluno que faz o consome lá o curso, faz o nosso curso, faz o guided path, lê a documentação, faz as anotações dele, teste prático, tipo, quando eu falo teste prático é tipo ir lá lê alguma coisa assim, vai lá no Service Studio e já testa aquilo ali, sei lá, aquilo que ele tá lendo Sim. na documentação e tal. Ele vai testando, é suficiente para ele poder passar na prova, então, isso aí. Sim, sim. Isso aí, na verdade, o que o Mari está falando, isso aí a verdade é prática. Porque assim, Isso. se você não tem prática, imagine esse exercício. Você não tem Uhum. prática em fazer query no OutSystem. E você tira a chaveta do item, as duas chavetas. Você tira aquela do final da linha ali. Alguém que Uhum. não tem prática vai achar que essa query está certa. Só de olhar e falar, essa query está certa, mas na verdade não está. De acordo com a escrita, você fazendo a query em OutSystem, ela estaria errada, entendeu? Então, isso aí também é Entendi. prática de você tem que escrever pelo menos umas 10 queries na OutSystem para você testar ela, para você saber que aquela é a sintaxe de escrita da OutSystem, E é entendeu? aquela técnica de exaustão, né? Se você consegue praticar uma coisa para você poder entender como é que funciona, vá exaustivamente fazendo aquela prática lá, exercitando até vocês Sim, conseguirem sim, absorver todo o sim. conteúdo. Boa dica. Então, vamos para a próxima aqui. Já tá quase terminando também, são 12 questões, eu acho. Vamos para a questão número 10. Sim. Então, mano. Ah, quando nós temos um agregado, nós temos lá umas colunas, ok? Nós podemos fazer o grupo by e usando as funções que já são pré-definidas. Count, max, mínimo e o average e sum. Tá? Porém, quando nós vamos tentar aceder o output desse agregado, em ecrã, numa tabela, seja lá onde for, você não tem acesso aos outros atributos todos. Você só tem acesso a esse coisa nova que vocês fizeram. A esse novo atributo. Então, por exclusão de parte, mesma coisa. Você só é a resposta número 1, porque você só vai ver com o output do agregado apenas a função que você usou. Você não Sim. tem acesso às outras funções, Não vai aos outros aparecer mais nada. atributos. Assim. Sim, sim. Boa. E ele, Malta, ele fica de outra cor, viu? É porque a gente está Ele conseguindo dar fica exemplo, verde, mas ele... inclusive. Sim, Ou ele seja, fica os atributos você diferente está em dos azul, outros. você está em azul e depois quando é uma função, uma coisa, um atributo novo que vocês fazem, fica em verde. Isso já é Verde ou é uma. cinza, né, não? É verde.
Ih, o Mário é daltônico, velho. Eu sou Esse, daltônico. esse já é uma. Isso também já é uma outra facilidade até da própria plataforma, né? Sim, ela Ela é já, tão já mostra. intuitiva que ela vai dizendo quando você tá Sim. errado e é fixe, é bacana isso. Então vamos lá para a 11ª questão. Maroca. Vamos lá. Having an entity attribute which is not an entity identified that was mandatory field in quanto outro means. Peraí. O que achas dessa questão? Hã? Peraí. Às vezes eu tenho que ler umas 2 ou 3 vezes pra poder entender. Eu acho que todo mundo, Mari. Todo mundo É, tem que ler umas 3 vezes que mesmo. não é o identificador. Ah, tá bem. Isso tem a ver com validação de forma, ok? A pergunta é: você tendo um atributo normal que não é um ID, porém ele tem um mandatório como true, ok? O que isso significa? É a resposta. É a pergunta que eles fazem. Se você reparar, essa pergunta é dividida em 3 coisas. Primeiro, nós estamos falando de um atributo normal, de uma entidade, ou seja, não é uma static entity, uma entidade normal. Depois, nós estamos falando de um atributo normal, que não é um atributo que é um ID ou identifier. E depois, nós estamos dizendo que o mandatório é true. Então, o que ele. Quais é que são as perguntas? A primeira é false, porque está dizendo que você pode inserir recorde a vazio, que não é verdade, porque o mandatório é true, então você tem que inserir alguma coisa, ok? Depois ele diz que você, na terceira opção, que ele garante que você não pode inserir dados na tabela sem especificar o valor para cada atributo, o que não é verdadeiro, porque você tem que especificar o atributo. Na letra D, o que você pode inserir linhas sem especificar o valor para cada atributo, mas ele vai te dar um aviso, o que não é verdade, ele nem sequer te deixa inserir. Ou seja, o C e o D estão se contradizendo. Um diz que ele garante que você não pode inserir, mas que você não pode especificar, e o D fala que você não pode, que você pode inserir sem especificar, mas dá um warning. Ou seja, eles estão se contradizendo, a C Sim, e a mas D. a contradição deles, às vezes, para quem não tem um conhecimento, acha que uma dessas pode estar certa, entendeu? Como uma pode estar errada, que está se contradizendo, pode ser que uma esteja certa. Pode ser que confunda isso na mente da pessoa. Sim, Ah, é mas essa isso. tá falando que não, e essa aqui tá falando que tá. Aí ela acaba ficando presa nessas 2 questões. Tipo assim, essas daqui, elas estão contradizendo, então uma tá Atenção. certa. Mas qual é a finalidade desse mandatório true? Ok. A finalidade dele tem a ver com validação. E foi aquilo Sim. que nós falamos já do Reactive. Se você for reparar, você coloca dentro de um form e no botão você diz que aquilo É o built-in é validation, o né? built-in validation IE, significa que ele vai pegar os inputs e vai ver o que é que está escrito true, vai tirar um metadata por trás com a validação se é true ou false e vai te mandar o warning quando bate na validação. Ou E se seja, você tiver na sua entidade mandatório e no teu input como não mandatório, ele vai dar um warning. dá um É warning. isso. Tá, O peraí. input mesmo na hora do desenvolvimento, o próprio input vai te dar um warning. Sim. Tá, eu fiquei em dúvida nessa última. Certo? Sim, você pode inserir, sem especificar o valor. Qual foi a tua dúvida? Mas... Não, assim, se eu fosse essa aí, eu acho que nessa questão, eu acho que eu reprovava certinho nela. Essa Não, última. para já, se você diz que é mandatório, logo você não pode inserir valor. Ponto. Que esteja vazio. Então, essa aqui. Olha a última. Essa última. Essa Olha aqui. a última. Sim. Ele está dizendo o quê? Que você pode inserir valor, que você pode inserir o recorde sem dizer o valor, mas ele vai te dar o warning. E não é. Quando o mandatório está true, ele nem sequer te deixa inserir o valor. Se não tiver nada escrito. Ah, entendi. Ah, entendi. Então essa aqui já morre também. Já era. Pois é. Então a gente vai de letra B.
Pô, Mário, tu podia... Sim. Sempre que eu fosse fazer uma prova, tu podia ir comigo, né? De repente, sentado assim na cadeira do lado. Bota uma câmerazinha, né? Toda vez a gente ensaia, sabe? Quando Tu ela faz, vai... tu faz o meu do front, então que eu te faço essa. Não, sabe aqueles vidros que você aperta o controle e ele fica transparente? Na hora Não, da pô. prova, deixa ele, aí quando começar a prova, tu aperta ele. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode ensaiar, assim. Tipo, quando ela pedir pra eu colocar o computador pro lado pra ver a sala, sabe? Tu fica assim, atrás do computador. Atrás. Vai Vamos pra, vendo. vamos pra Vamos última. lá, na última. Essa última é semelhante com aquela que nós fizemos. Cadê? Na pergunta número 8. Pergunta número Ou seja, 8. nessa pergunta, Sim, o que eles agregado. falam? Nos agregados, a seção do source é o quê? E já na pergunta 8, ele pergunta qual é o propósito dentro de um agregado do teste values. Peraí, eu E tô eu na já 8 aqui expliquei isso, agora. ou seja, Na 8 sim, eu ele sei. tá aqui. Na Ok. 8, ele está perguntando para que serve o teste value. Ou seja, dentro de um agregado você tem a seção do teste value, que é para você testar os valores. E eu expliquei que nós tínhamos a seção do source, do filtro, do sorting e do value. Ou seja, essa última pergunta é, num agregado, para que serve a seção do source? E serve para quê? Para você colocar todas as tabelas que você quer receber os dados. Logo é o primeiro. Colocar as tabelas e colocar as ligações dela, né? Sim, Ele fala aqui definir os valores, né, pra teste. não é. Que isso Não, é do coisa do teste. As Sim. conditionals é os filtros. Filters. Sim, e a ordem, isso não, nem sequer existe. Não, define as ordens dos outputs, record of. E sei não, a ordem. A ordem não existe. Não é ordem. Como é que fala? Sorte? Quando eu quero botar em ascendente e descendente? É o Sorte. sorting. Sorte. Sorte. É isso. Pô, vocês podem ver. Pronto. A gente fez nós fizemos aqui. Debatemos, né, sobre 12 questões. E, tipo, Sim. foram questões que eu posso dizer que são simples, né? Não são. Mas cai. Não é nem isso, Lucas, que eu queria. Mas a confunde, mensagem cara. confunde, Esse cara, confunde. confunde. Não, a Confunde mensagem demais. que eu quero deixar. Atenção, malta. A mensagem que eu quero deixar é. Leiam bem a questão. Ok? E leiam bem as perguntas. Porque pode ter rasteiras. Inclusive, teve uma das perguntas que eu li. Cadê? A pergunta 9, por exemplo. O it's impossible. Não é impossível. Ou seja, é por exclusão de parte. Depois teve uma outra pergunta que eu li. Cadê? Que é a pergunta número Aquela 6. que é ali, A né? 6? E a pergunta 6. Vai. Quem only. A palavra only é que é traiçoeira. E acredita, nas provas cai muito essa palavra. Quem only. Na minha de. Ou seja, na minha de apenas front. pode ser feita. Não, e às vezes você fez desenvolvimento, você só fez CRUD com Server Action, e você fica Sim. com isso na cabeça. Fala, Sim. não, eu acho que eu só posso adicionar algo no servidor se eu fizer com a Server Action, porque já diz, né? Adicionar no servidor com a Server Action. Aí você fica com isso na cabeça. E aí te mata Entendeu, por malta? isso. Então, assim, a minha sugestão para vocês é leiam bem o que é que vocês estão lendo, fazendo. Leiam cada pergunta. Respondam por exclusão de parte sempre. Se vocês ficarem com dúvida, eu sei que no exame tem uma opção de colocar um flag nela, na pergunta. Sim. Então, coloque um flag nessa pergunta, não respondam se vocês estão com dúvida, avance para que vocês tenham realmente dúvida e depois retrocedem para as que estão a flag, para que vocês consigam revisar e perder mais tempo nelas. Pô, e é até uma dica, essa cena das flags. Se vocês estão muito tempo ali, né, naquela questão, não... Gente, se desprendam disso. Tipo, marca, passa pra próxima, ganha mais confiança com a prova e depois você volta lá e revisita tudo, vai vendo uma por uma, sabe? Tipo, vai ficando mais fácil de vocês concluírem a prova de vocês. Eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho, assim, o pessoal que não tá conseguindo obter os resultados, eu tenho até conversado com algumas pessoas, é que eu acho que eles estão reprovando pro nervosismo. Eu reprovei pro nervosismo. Eu fiz a prova de front-end e eu falei, a primeira foi nervosismo. O Lucas viu, eu revisei o conteúdo com o Lucas e eu tava me sentindo muito preparado, pô. Pois.
E quando eu vi o resultado que eu falhei por uma questão, eu disse, não tem como pô, eu ter falhado. E realmente foi por nervosismo. Tanto que poucos dias depois eu fiz a prova e passei. Então, assim, tem outra calma. coisa, Maurílio, além da calma decoreba nos simulados. Você decora o simulado e você já... Ó, mesma coisa, você vê essa imagem aqui, você já acha que é uma questão... ali é a C. Só que a pergunta é diferente do simulado. Exato, eu peguei umas questões de simulado, né, de front-end, e eu já tinha feito tanto aquele simulado que... Imagina, eu já tinha feito tanto simulado que quando eu cheguei lá na prova eu disse, não é essa, não, mas eu fui com calma, obviamente fui ler a questão toda, fui analisar tudo para poder ter certeza. Mas pronto, pessoal, muito obrigado, Lucas, muito obrigado, Mari. Vamos disponibilizar esse vídeo aqui pro pessoal, tá se preparando para a prova aí. E a gente vai fazer mais. Vamos fazer mais, é importante estar trazendo esse conteúdo complementar assim pro pessoal. Esse conteúdo vai estar sempre disponível aí para os alunos do nosso curso. E é isso, pessoal. Agradecer vocês pela presença de vocês e vamos a isso. Tá na hora do Mari jantar agora. Valeu. Dormir, né? Mari janta às 6 da tarde. Vai. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Abraço. Tchau.